bebê, se você chegou até aqui, provavelmente você já me conhece. Mas se você ainda não me conhece, marca um 10zinho aí que você vai saber tudo sobre o Patrick do Tom nesse vídeo ainda. Beleza? Antes disso, queria só falar que a RFL é referência quando se trata sobre o assunto de excelência em futebol americano no Brasil. Então com o YouTube não podia ser diferente, tá? Hoje a gente está dando um novo start no canal e a partir de hoje vocês vão ver o melhor conteúdo feito no Brasil sobre futebol americano. Beleza? Vamos lá. Aliás, chega de papo furado, solta a vinheta aí e vambora. Meu nome é Patrick do Tom, minha carreira no futebol americano começou lá em 2012. O interesse pelo esporte veio através da NFL, como a maioria dos atletas no Brasil. Assisti a temporada regular e ao Super Bowl e a partir dali começou uma paixão assim que é inexplicável pelo esporte. A maioria dos atletas aqui no Brasil joga esse esporte por amor, um esporte 98% amador. E a partir dali eu decidi que eu queria dar uma tentativa ao esporte, sempre tive facilidade em praticar esporte desde criança e achei que o futebol americano podia ser um desses esportes. Então lá em 2012 procurei um time nas praias do Rio de Janeiro, como é de costume aqui, na época o Botafogo Mamute, e aí começou a minha jornada, fui num treino meio vazio, meio chuvoso, tive a oportunidade de praticar o esporte pela primeira vez e desde então venho jogando, venho praticando e sempre desacreditado, Desde 2012 era magro, baixo, fraco e um esporte desse de contato, um esporte onde a gente precisa usar o nosso físico, não era dos mais apropriados para mim. Mas comecei a treinar, um cara muito competitivo e achei que podia dar certo, me dediquei e na primeira oportunidade que eu tive de jogar um jogo pelo time, já era starter, já era titular e consegui minha primeira interceptação naquele jogo, no primeiro drive defensivo da partida. Então, assim, cara, foi um momento, na verdade, muito marcante na minha carreira. Eu tenho até uma foto interessante desse jogo. Para quem não sabe, quem edita os meus vídeos aqui é o Silvinha do Vasco e vou botar uma curiosidade aí para vocês, eu marcando o irmão dele lá em 2012. Hoje em dia a gente já é camarada, hoje em dia a gente é amigo, mas minha primeira oportunidade de entrar num jogo foi como cornerback, jogador de defesa, e eu tive essa curiosidade aí de marcar, hoje em dia um dos caras que é um dos grandes amigos. E a partir dali começou, Joguei Carioca Bowl, que é o Campeonato Carioca das Areias aqui no Rio de Janeiro, e em 2013 resolvi ir para as gramas, resolvi ir para o famoso Full Pads, e fiz o meu tryout para participar do Botafogo Futebol Americano, na época. Passei no tryout, passei como jogador de defesa e também como kicker na época. E ali começou a minha carreira de fato no esporte. Me dediquei, tinha um técnico americano que foi um grande mentor na minha vida na época, o Coach Rex. E a partir dali começou a evoluir, comecei a me dedicar mais, comecei a trazer uma mentalidade mais profissional. E aí veio o meu primeiro jogo e a primeira frustração, Primeiro jogo eu achava que eu ia jogar, acabei ficando no banco o jogo inteiro e de uma posição que eu não curtia muito, E logo no próximo jogo chegou a viagem para Porto Alegre e viagem longa assim, sempre tem umas baixas no elenco. Acabou que os dois wide receivers não puderam ir e eu estava ciente que eu não ia jogar, só tinha tido 2 treinos, então eu estava bem tranquilo quanto a isso. Chegando em Porto Alegre, no primeiro quarto, já um dos melhores wide receivers do time se machucou e teve que deixar a partida. Até aí, beleza. O time estava ganhando, eu estava fazendo meus extra points, meus field goals, acabei fazendo 3 field goals naquela partida. E aí no segundo quarto, outro wide receiver se machucou. Até aí tudo bem também. Terceiro quarto e mais um wide receiver se machucou. Aí eu falei, cara, pode ser que apareça uma oportunidade, E aí eu lembro que no quarto, quando o técnico me chamou para entrar em campo, eu acho que eu nem acreditei que aquilo estava acontecendo, Só tinha 2 treinos na posição, não fazia a menor ideia do que estava fazendo, mas sabia que ia entrar em campo e estava confiante. E aí eu lembro que na primeira jogada do jogo eu cheguei pro Samuel,
camarada meu que me trouxe pro esporte, e falei, bicho, eu vou fazer o touchdown agora nessa jogada. E eu lembro da reação dele, cara. Ele olhou pra mim assim, tipo, fala, cara, o que esse moleque tá falando, mano? Não faz o menor sentido. O cara não sabe nem o que ele tá fazendo em campo. Aí ele olhou pra mim exatamente com essa cara e eu falei de novo, eu repeti, eu falei, bicho, eu vou fazer o touchdown agora. Aí ele falou, tá bem, Patrick, tá bem, vamos lá. Bom, saímos do huddle, fomos pra jogada. Não me explica como, mas aconteceu, touchdown de 85 jardas. E, cara, você vê a comemoração do meu QB nesse touchdown, você entende a felicidade que a galera tava do que aconteceu. Vou deixar o vídeo aí pra vocês verem. Assim, surreal a experiência. Acho que naquela noite eu nem dormi de tão feliz que eu tava. Cara, um outro momento muito marcante. E a partir daí fui titular o ano inteiro de 2013. A temporada não foi das melhores com o Botafogo, mas foi uma oportunidade de amadurecimento, de estar em campo, de aprender. E veio 2014, eu sabia que eu precisava voar voos mais altos. E recebi o convite de hoje de um dos caras que é um dos meus melhores amigos, um dos irmãos da vida, Ramon Martiri, para ir para o Flamengo e jogar pelo atual vice-campeão brasileiro, né? E eu já sabia que eu não ia jogar naquele time. Basicamente eram 3 wide receivers de seleção, mais um tight end de seleção, fora outros diversos wide receivers no time. Eu sabia que a competição ia ser muito alta, mas eu sabia também que eu tinha muito para aprender e esse era o meu principal foco para aquela temporada. Chegando em 2014, cara, comecei a treinar, comecei a me dedicar, vi um pouco, assim, a dúvida do treinador, porque ele me achava baixo demais para jogar de wide out, né, que é o wide receiver que fica mais aberto no campo, me achava não muito ágil para jogar de slot receiver, então ele não sabia muito bem onde me colocar, o que fazer comigo, e por mim eu estava aceitando tudo que viesse, né, e logo no primeiro jogo apareceu a oportunidade de eu entrar no segundo quarto. Quando ele me chamou também não acreditei, né? Acabei uma experiência marcante também de jogar com a camisa do time que eu sou fanático, né? Desde moleque. 2014 não foi uma das temporadas também muito boas, várias lesões, 3 dedos quebrados em um ano. Mas no final do ano acabou compensando, todo o esforço valeu a pena. Quando eu fui convocado para participar do jogo da Seleção Carioca contra a Seleção do Brasil, participei pela Seleção Carioca. Fui um dos destaques naquela partida e no final de 2014 eu e o próprio Ramon Martiri a gente teve a ideia de abrir um projeto, né, de criar um projeto para a molecada de futebol americano e daí surgiu a Rio Football Academy, né? O nosso objetivo era fazer apenas um camp, mas aí desse camp a gente acabou ficando tão animado com a ideia e a gente acabou criando a primeira escola de futebol americano no Brasil. E aí Ramon Martiri, cara que era referência, né, quarterback da seleção brasileira, 13 anos aí de experiência no esporte, sabia muito mais do que eu, falava com muito mais propriedade e eu sabia que eu precisava de um a mais. Então no início de 2015 resolvi largar tudo aqui, ir para os Estados Unidos e aprender um pouco mais sobre o esporte e conseguir todas as experiências que eu podia ter lá fora. Afinal, os Estados Unidos, né, para quem não sabe, é a capital do futebol americano do mundo. Fui morar em Nova York, né? Tive experiência de ficar treinando lá com o Harlem Gators, um time semi-profissional de Nova York, além de conhecer diversas pessoas que me ajudaram bastante, principalmente com questão tática e questão técnica do jogo. Aprendi muito e no segundo semestre de 2015 voltei para o Brasil, voltei para o Flamengo com uma mentalidade diferente, com um preparo diferente. E isso no primeiro jogo da temporada já refletiu, mais de 100 jardas, touchdown. E foi a minha primeira temporada sendo o alvo número 1 do Flamengo. E, enfim, fiquei no Flamengo de 2014 até 2017. Sou atualmente o líder de touchdowns do time, da história do time, né? Em 2016 fui eleito melhor wide receiver do Brasil, seleção do campeonato, vice-campeão brasileiro. Marca de 13 touchdowns em um ano só. Muita coisa legal aconteceu e assim, só deixo carinho pela minha passagem pelo Flamengo, só coisas boas. E aí 2017 veio o final do meu ciclo no Flamengo e 2018 apareceu a primeira oportunidade de ser profissional no esporte, né?
um projeto do Cruzeiro. Recebi uma proposta para ser não só jogador, mas também participar da comissão técnica. E fui 6 meses lá em Juiz de Fora. E foi a minha primeira experiência como profissional no esporte. Acabou não sendo muito boa, me lesionei, tive rompimento do ligamento cruzado do joelho, mas foi uma experiência boa, foi uma vivência boa, oportunidade de aprendizado, amadurecimento e, enfim, só trago coisas boas desse projeto. Em 2018 voltei no segundo semestre para jogar também pelo Botafogo, minha volta para o Botafogo. 2019 um ano pelo Vasco, onde eu pude ser campeão carioca, um dos destaques ofensivos do time. Chegamos à final de conferência do Campeonato Brasileiro e infelizmente a temporada acabou ali, mas invictos até a final de conferência. Então também um ano muito bom. Seleção do Rio de Janeiro de novo e só coisas boas. Então eu carrego nessa carreira aí alguns touchdowns, alguns títulos, algumas idas para a nossa seleção do Rio de Janeiro. Coordenador de posição desde 2015 até 2018, por onde eu passei, co-coordenador de ataque. Mas chega de falar de mim, vamos falar um pouquinho da RFA. A RFA é esse projeto que surgiu em 2014, onde a gente tinha como objetivo dar a oportunidade dos meninos aprenderem futebol americano desde cedo e poder, disputar uma bolsa de estudos com atletas americanos que crescem e vivem do futebol americano desde os 6, 7 anos. Atualmente, já mais de 27 meninos enviados para fora para estudar com bolsa através do esporte. Alguns atletas já vivenciaram a oportunidade de serem profissionais. Já fomos training camp nos Estados Unidos, high school, college, treinamento com jogadores de NFL. Pudemos participar de um scrimmage contra um high school nos Estados Unidos, jogar um jogo contra a seleção chilena de seleção de base do Chile, lá no Chile, e vencer. Atualmente tricampeões brasileiros da categoria. Então ao longo desses 6 anos a gente já construiu bastante coisa legal e vem muito mais por aí, Então hoje a gente está dando start aqui no canal do YouTube. Hoje a gente vai começar a revolucionar tudo que a gente já fazia aqui para trazer para vocês o melhor do futebol americano no Brasil. E agora, te contando um pouquinho de quem eu sou, do que eu passei, por onde eu joguei, o que eu já fiz, quero falar para vocês o que vocês vão ver aqui. Tá? O que vocês vão ver aqui? Vocês vão ver um canal onde a gente vai revolucionar o futebol americano com o que a gente já faz, com conteúdo em português. Vai rolar review de equipamento, como já acontece, e a gente vai voltar em peso com isso. Vai rolar reacts de um monte de coisa que já aconteceu até hoje e que está acontecendo ao longo do processo, tá? Vai rolar análise sobre alguns jogadores e algumas jogadas que, cara, vocês vão, assim, surtar com a quantidade de coisa que a gente vai botar aqui, tipo assim, gratuito, tá ligado? Só pra vocês curtirem, beleza? Vou mostrar muito mais a minha vida como atleta, a minha vida como Patrick, o que eu faço no meu dia a dia. Vou montar uns desafios bolados para postar aqui, tá? Então vai acontecer muita coisa maneira e eu quero que você fique ligado, bicho. Se você ainda não ativou, bicho, o sininho aí, não curtiu, não deu subscribe, bicho, faz isso agora. Para tudo e faz isso agora. Clica aí que a gente vai, irmão, vem comigo, vem na minha direção que vai dar bom, beleza? Então segura, cada semana tem um vídeo novo. E se você reclamar, eu faço 2, beleza? Tamo junto. Valeu, galera. Abraço.